Senhor Jesus seja com todos vós, novas vidas em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Adriano e estive com vocês esta semana estudando um tema da nossa revista que nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2018, falando sobre a supremacia de Cristo, né? Então são lições que realmente vai estar exaltando o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. E o tema desta semana foi um tema muito importante. Nós estamos aqui nesse pequeno vídeo aula para poder estar com os irmãos, trazendo um pequeno resumo sobre aquilo que nós estivemos abordando esta semana, falando sobre a lição de número 7, Jesus, né, o sumo sacerdote de uma ordem superior. Louvado seja o nome do Senhor. E o capítulo de número 7, né, da carta aos Hebreus, porque estamos estudando a supremacia de Cristo baseado exatamente na carta aos Hebreus, que é uma carta poderosa, uma carta muito importante, que foi deixado tanto para os tempos em que o escritor ele escreve para a igreja, né, de Jesus, mas também para os nossos dias em que nós estamos vivendo, para que nós possamos defender a nossa fé em Cristo, para que nós possamos realmente ter a fé, a esperança no Senhor e aguardar a vinda de Jesus, para que possamos um dia, né, estarmos para sempre com Ele, porque esta é a promessa dele que Ele deixou para a sua igreja. Amém? E o capítulo 7, na verdade, nós encontramos falando sobre a história de Melquisedeque. Interessante que Melquisedeque ele foi um sacerdote rei, né, da sua época, e também foi contemporâneo de Abraão. E nós relatamos sobre como Deus havia dado um livramento e a vitória a Abraão, que saiu para guerrear, e Deus deu vitória para ele. Somente Deus poderia fazer isso, porque Abraão saiu com 300 homens que não sabiam manejar uma espada, e Deus é quem deu vitória para ele. E como forma de gratidão, quando ele retorna da batalha, Abraão então ele decide dar o dízimo de tudo aquilo que ele possuía, e o sacerdote que estava ali naquele momento aonde Abraão estava retornando era Melquisedeque. E a Bíblia relata bem pouco a respeito de Melquisedeque, mas relata coisas muito importantes que, na verdade, dentro da tipologia que nós abordamos com os irmãos, Melquisedeque ele é um tipo, né, do sacerdócio de Cristo. Ou seja, na Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 14, nós vamos encontrar a história de Melquisedeque, onde a palavra do Senhor não relata quem foi o pai ou a mãe, nem tampouco a genealogia de Melquisedeque. Porém, a Bíblia dá relato que Melquisedeque ele era rei, né, de um lugar chamado Salém, que posteriormente se chamaria Jerusalém. O nome de Melquisedeque, pela interpretação, e o escritor aos Hebreus ele faz questão de dizer isso, que pela interpretação seu nome era um rei de paz. Louvado seja o nome do Senhor. Assim também, então, nós vemos aqui, tipologicamente falando, aponta para o sacerdócio de Cristo. Como o Melquisedeque ele não é apresentado, logicamente que ele possuía um pai e uma mãe, mas Deus, na sua presciência, na sua infinita e grandiosíssima sabedoria, sendo um Deus que conhece, que sabe todas as coisas, Deus ele faz questão de deixar a sua palavra apenas aquilo que realmente está escrito nela. E nela nós encontramos aqui a tipologia do sacerdócio de Cristo, quando nós vemos Melquisedeque, na verdade, não tendo muita coisa a nos oferecer em relação à sua história, dando a entender também que o sacerdócio de Cristo seria eterno, né? Seria para sempre, perpétuo e eterno. Por isso o escritor ele vai dizer aqui na sua carta aos Hebreus
no capítulo 7, e diz assim no versículo 24: Mas este sacerdote permanece eternamente porque possui um sacerdócio intransferível. Ou seja, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio intransferível. Nós vemos que dentro do ministério sacerdotal, que começou com Arão, irmão de Moisés, por ordem divina, posteriormente, dando sequência e continuidade com a tribo de Levi, esse sacerdócio ele era passado, né, de tempos em tempos para outro sacerdote. Então, aqui nós vemos que o escritor ele faz questão de dizer que o sacerdócio de Jesus ele permanece eternamente porque possui um sacerdócio intransferível, ou seja, Cristo ele não transfere esse sacerdócio a nenhuma outra pessoa. E continuando a leitura no capítulo 7, versículo 25, diz: Pelo qual ele pode salvar eternamente os que por meio dele se aproximam de Deus, já que vive eternamente para interceder por eles. E no versículo 26 é interessante que diz assim: Porque este é o sumo sacerdote que nos convinha, ou seja, o sacerdote que nós esperávamos.